Vamos orar. Senhor, nós confessamos que Tu és forte e bom e que o acesso que nós temos a Ti é ilimitado. Podemos entrar na Tua presença com toda a liberdade por causa daquilo que Tu alcançaste na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser mais contentes com estas verdades que nós cantamos. Queremos acreditar nelas, queremos confessá-las, mas também queremos vivê-las. Ajuda-nos a vivê-las. O descontentamento está tão próximo do nosso coração, Senhor. A ganância, a queixa, a murmuração, a insatisfação, até mesmo o erro e a falsa doutrina que causam todas estas coisas estão tão próximas do nosso coração. Senhor, livra-nos desta insanidade. Livra-nos, suplicamos. Nós não conseguimos fugir desta insanidade com as nossas forças. Nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, vem curar qualquer descontentamento que possa estar a crescer no nosso coração. Ajuda-nos a fazer isso através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Porque sem isso, Senhor, nós não somos capazes. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vivemos em dias loucos e caros. Loucos e caros. Sentimos que temos poucas razões para viver satisfeitos hoje em dia, especialmente quando vemos que mais uma guerra se irá tornar noutro motivo para meter a mão na nossa carteira. A nossa carteira. A nossa amada, a nossa querida, a nossa pobre e a nossa delgadinha carteira. Sentimos-nos tão pobres e miseráveis enquanto os preços de todos os bens e serviços continuam a aumentar. Isto afoga, de certa forma, o contentamento de qualquer santo. Agora, por que razão agimos assim? Por que razão sentimos desta forma? Por que é que tantas vezes agimos como se tivéssemos menos do que aquilo que precisamos e até merecemos? Será isto racional e piedoso? Será a nossa ansiedade por estas coisas razoável? Será esta atitude acertada de alguém que se confessa crente na grande doutrina da soberania de Deus? A verdade é que o nosso coração, se tivermos que pensar no nosso coração e na nossa carteira, a verdade é que o nosso coração é muitas vezes mais pobre do que a nossa carteira. Se olharmos para o aspecto humano, a realidade é que somos mais ricos do que pensamos. O simples facto de termos um smartphone demonstra a nossa extrema riqueza. Certo autor escreveu o seguinte acerca daquilo que ele denomina de servos eletrónicos, e o seu livro fala acerca da riqueza, da tecnologia e do trabalho. Ele diz o seguinte: se a tecnologia é riqueza, e é isto que ele argumenta no seu livro, então estamos todos rodeados por quantidades impressionantes dela. É a isto que me refiro como graça tangível, graça palpável. Se você tem um smartphone, tem mais riqueza no bolso do que Nabucodonosor acumulou durante toda a sua vida. Se tens um smartphone, tens um servo eletrónico que consegue gerar mais riqueza, ou pelo menos fazer-te ganhar mais tempo do que servos e riqueza no reino de Nabucodonosor. Mas infelizmente nós agimos com ansiedade. Agimos com ingratidão, com desconfiança, com ganância. E porquê? Meus irmãos, porque fomos contaminados pela insanidade do descontentamento.
fomos contaminados pela insanidade do descontentamento. Nós estamos a estudar 1 Timóteo, capítulo 6. E o propósito de 1 Timóteo, desta primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ou o objetivo, é ensinar-nos o que é e como deve ser vivida a vida na igreja local. A Bíblia diz, nesta mesma carta, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Todos os ensinamentos transmitidos por Paulo a respeito da igreja têm de ser aceitos e obedecidos. Viver a igreja é viver a verdade porque ela é coluna e baluarte da verdade. Os ensinos da igreja são os ensinos apostólicos, como o apóstolo Paulo ensinou. Por isso, estar na igreja, e esta é a minha conclusão, estar na igreja, servir a igreja, expandir a mensagem da igreja, participar na igreja, edificá-la, protegê-la, amá-la e conservar a sua doutrina é nada mais, nada menos do que estar na verdade. E estar na verdade gera contentamento. Mas existe um perigo, que é o perigo da abstenção. Todos os que se abstêm deste envolvimento com a igreja e na igreja, ou estão na mentira, ou no mínimo tornaram-se vulneráveis à mentira. Estas pessoas que se abstêm desta interação e desta intimidade com a igreja são como Eva, que perante um esposo passivo teve de enfrentar a serpente e acabou por cair no engano. Logo, visto que o compromisso com a igreja é um compromisso com a verdade, a igreja constitui, meus irmãos, um dos recursos divinos para o contentamento. Na semana passada nós vimos começámos por ver esta insanidade do descontentamento, que é um ciclo, é um processo decadente. E é um processo que conduz à insanidade do descontentamento. E este processo inicia-se com a falsa doutrina. Vimos que o descontentamento é um problema doutrinal, que é gerado pela heresia, pela falsa doutrina, que corrompe o fundamento da fé. Este desvio teológico alimenta o orgulho, a vanglória. Um estado de orgulho vazio que cega o indivíduo para aquilo que é verdade. E, consequentemente, instala-se neste indivíduo uma ignorância espiritual profunda, acompanhada por obsessões por coisas fúteis e inúteis, onde a mente perde completamente ou perde-se em detalhes insignificantes e debates que não servem para nada. Agora, este ciclo degenerativo e destrutivo culmina ou termina inevitavelmente em conflitos, em fragmentação na igreja, em relações destruídas e também na destruição da paz da comunidade. E pior, da destruição do coração do indivíduo. Então, o descontentamento é um problema teológico. Nasce da heresia. O descontentamento é um problema doutrinal. É uma atitude gerada pela falsa doutrina, pela heresia. Eu diria até que o descontentamento é um comportamento que contraria, e reparem, a crença na soberania de Deus. O descontentamento é um comportamento que contraria a crença na soberania de Deus, isto porque o descontente afirma com a sua atitude que não aceita o que Deus está a fazer na sua vida. Por isso, a porção bíblica de hoje apresenta-nos refrões, apresenta-nos provérbios, daquilo que eu diria que é o senso comum inquestionável. Estes refrões que aparecem nos versículos 6 a 10 de 1 Timóteo capítulo 6 são refrões de entendimento simples, são claros, são simples, mas ao mesmo tempo são confrontadores. Os refrões, os provérbios que aparecem na passagem de hoje dizem o seguinte, versículo 6, mas a piedade com contentamento é grande ganho. Outro refrão, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículo 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Isto são provérbios, refrões, que nos ajudam a entender
a insanidade do descontentamento. Por isso, se na semana passada analisámos o manual psicológico do descontentamento, que vinha do versículo 3 até ao versículo 5, hoje, nesta manhã, veremos o manual teológico do contentamento, que vai do versículo 6 até ao versículo 10. Vamos ler a nossa passagem, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então hoje, esta manhã, vamos ver o manual teológico do contentamento. O manual teológico do contentamento. Eu gostaria de apresentar 4 coisas deste manual teológico do contentamento. Primeiro, este manual, que é nos dado pelo apóstolo Paulo, demonstra a volumosa riqueza. Demonstra a volumosa riqueza, que é o quê? É uma devoção desprendida. A volumosa riqueza neste manual teológico do contentamento é a devoção desprendida. Mas antes de avançar já para o versículo 6, deixem-me recuar um pouco para o versículo 5 e dar um pouco da explicação do versículo 5. O versículo 5 diz: altercações sem fim destes homens, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora, este versículo conclui aquilo que nós estudámos na semana passada. Conclui a primeira parte da insanidade do descontentamento e demonstra que o verdadeiro contentamento requer algo muito importante nas nossas vidas, que é a piedade. Vocês veem essa frase que diz: homens cuja mente é pervertida. Estes são os bispos do descontentamento. E os bispos do descontentamento têm uma mente muito específica. Paulo diz que é uma mente pervertida. Paulo diz que a mente destes indivíduos é pervertida. No original significa, esta palavra pervertida significa destruir totalmente, ser depravado, corrupto, gastar-se, deteriorar-se gradualmente. Por outras palavras, toda a sua capacidade, a capacidade psicológica destes indivíduos e a capacidade de raciocínio, de pensar, de decidir, está absolutamente corrompida. A forma como este indivíduo pensa nas coisas é uma forma completamente destruída. Além disso, eles estão, porque a passagem ainda diz no versículo 5, privados da verdade. Esta é a sua mente, pervertida e privados da verdade. O termo privados dá a ideia de negar, reter, impedir que alguém possua algo. Isso, a questão que temos que colocar aqui é: impedidos ou retidos do quê? O texto diz: da verdade. Agora, o que é a verdade? Uma definição muito simples daquilo que é verdade. Verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade. Verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade. Então estes homens estão privados, estão retidos da realidade. Estão longe da realidade. É estranho porque parece que estes homens padecem de uma estranha aflição que torna a sua mente corrupta e impossibilitada de conviver e assimilar a verdade. Por mais que eles ouçam a verdade, que lhes seja pregada a verdade, eles não conseguem assimilá-la. Eles são o tipo de pessoas que se juntam para ter debates intermináveis sobre coisas fúteis que destroem a paz e o contentamento.
Além disso, Paulo não fica por aqui. Enquanto fazem estas coisas, estes bispos do descontentamento, e enquanto eles pensam desta forma, existe uma crença que está nele, está no coração, está dentro da mente. E Paulo revela esta crença. Está ainda no versículo 5. Diz, supondo que a piedade é fonte de lucro. Supondo significa considerar, pensar. Os seus pensamentos namoram a ideia de que a piedade é um meio para ganhar dinheiro. Agora vamos tentar repassar isto uma vez mais, daquilo que nós falámos da semana passada em conexão com aquilo que vamos falar esta manhã. A insanidade do descontentamento, descrita em 1 Timóteo 6, fundamenta-se na heresia, que é o afastamento dos ensinamentos de Jesus, leva ao orgulho, que é um transtorno narcisista, evolui para a ignorância espiritual, leva a uma obsessão para aquilo que é fútil e, finalmente, este estado degenerativo da mente e do coração e da alma contamina, causando uma pandemia social, gerando um ciclo destrutivo de invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações incessantes, demonstrando que o descontentamento crónico é o resultado direto do afastamento da verdade bíblica. Então, dita corrupção é vivida e promovida por homens corrompidos, que nós chamamos de bispos do descontentamento. E agora reparem, o versículo 5 que estamos a ler agora, diz que estes indivíduos vivem uma falsa piedade e pensam que este tipo de religião é um meio para enriquecer. Nós já vimos isto. Já vimos isto nos pregadores da prosperidade, por exemplo. Eles mostram esta piedade, mas é uma piedade só para lucrar, ganhar dinheiro. Eles não querem ganhar almas, não querem uma transformação. Eles querem puxar as massas, as ovelhas, para roubar toda a sua lã e toda a sua gordura. É isso que eles querem. E porquê? Porque sofrem da insanidade do descontentamento. Por isso, quando nós olhamos para estes falsos mestres e dizemos, como é que estas pessoas caem nisto? E queixamos das coisas que Deus nos deu, temos a mesma doutrina. Esta é uma religião destes homens que é corrupta. É um ministério desonesto. Um ministro que fundamenta a sua boa conduta, serviço e culto na riqueza financeira é descontente e um gerador de descontentamento. Que Deus guarde a mim e ao Mário do descontentamento. Então, o Manual Teológico do Contentamento demonstra a volumosa riqueza que temos. E essa volumosa riqueza é a devoção desprendida. Vejam agora o versículo 6. O versículo 6 diz, de facto, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Agora, a seguinte tradução que eu vou dar agora ajuda para um melhor entendimento deste versículo. E a tradução é esta. Mas a piedade, de facto, é um meio de grande ganho quando acompanhada de contentamento. Eu acho que o versículo colocado desta forma dá um melhor entendimento. Por isso, antes de entender o que o versículo está a ensinar, eu acho que devemos entender primeiro o que é piedade, o significado de piedade. Não é uma palavra que nós usamos muito. O que significa? Bem, no mundo antigo, piedade era considerada uma atitude sã, que centrava Deus no pensamento e na devoção, no culto. Era um oposto, os antigos acreditavam que a piedade era o oposto da idolatria e era o antídoto para o mal e o caminho para o bem. Além disso, a piedade expressava as ideias de diligência ritual, lealdade ao rei, respeito pelo celestial, verdadeira religião, devoção à bondade, honra, honestidade e dever. Todos estes conceitos estavam dentro da palavra, do termo piedade. Os próprios judeus acreditavam que o domínio das paixões da carne e a obediência à lei de Moisés em todas as áreas da vida era a expressão exata da piedade. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Este era o lema para piedade. Mas agora temos o Novo Testamento, e o Novo Testamento traz-nos um esclarecimento ainda mais pleno daquilo que é piedade. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou dar-vos alguns elementos que vos vão informar sobre o que é piedade.
na visão do Novo Testamento e na visão das Escrituras. Primeiro, a piedade é útil, mas não tem aptidão ou não tem a capacidade ou o poder de curar o físico. A piedade é necessária na esfera civil. Terceiro, a piedade provém da verdade da Bíblia. Quarto, a piedade é mais importante do que o bem-estar físico. 5. A forma da piedade pode ser manipulada através da hipocrisia. 6. A piedade é só possível através, não das boas obras, mas do Evangelho. A piedade só é praticável por causa dos recursos que Deus dá, não pelas minhas habilidades. A piedade é a conduta exigida nos últimos dias, nos últimos tempos, no final. 9. A piedade é algo que se aprende. E por último, a piedade exige ou traz boas obras. Portanto, o que é a piedade? Uma definição simples, sucinta. A piedade, ou a verdadeira piedade, é a devoção visível e bíblica dos crentes genuínos. Piedade é uma devoção bíblica e visível. Então, com esta informação, o que é que o versículo 6, que vocês têm nas vossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6, nos está a ensinar? Bem, o versículo está a ensinar que a maior riqueza, lucro, que podemos ter não é o dinheiro. Esqueçamos o dinheiro. Então o versículo está a ensinar que a maior riqueza, lucro que podemos ter não é o dinheiro, mas sim a sincera devoção a Deus, piedade, que se mostra pela satisfação em qualquer situação, tanto no muito como no pouco. E isto é contentamento. Ou seja, devoção a Deus mais contentamento na equação de Deus, devoção a Deus mais contentamento é igual a volumosa riqueza espiritual. Queres ser rico espiritualmente? Ser pio e ser contente. Este é o desenho de Deus. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Este é o desenho de Deus de verdadeira riqueza e plena satisfação que todos nós que estamos nesta sala temos que desejar. É difícil, mas temos que desejá-lo. Dói, mas temos que buscá-lo. Mas pastor Jair, tu não sabes o que eu estou a passar. Provavelmente eu não sei. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar isto. Tudo o que vem para além disto, tudo o que ultrapassa isto, que vem para além disto, que é estranho a isto, é um caminho para a destruição. Se não temos o contentamento, o único caminho que nos resta neste jogo é a destruição. Agora, vejam como é que estes textos que eu vou ler agora imprimem ainda mais esta verdade que eu vos acabo de dizer. Salmo 37, versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Salmos 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Provérbios 3, 13 a 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 16, 8. Melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Segundo aos Coríntios 4, 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucas capítulo 3, versículo 14. João Batista pergunta aos soldados que estão diante dele, ou os soldados perguntam a João Batista: e nós, que faremos? João Batista responde e lhes diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o salário que têm. Lucas 12, versículo 20.
até ao versículo 21, falando daquele homem que estava a juntar riquezas para si. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até ao versículo 13. Digo isto não por causa da pobreza, diz o apóstolo Paulo, porque aprendi a viver contente em toda a qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Eu aprendi, diz Paulo. Tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque o próprio Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E estas verdades têm que permanecer no nosso coração. Depois de saber isto, não pode haver espaço, de forma nenhuma, para o descontentamento. Porquê que a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro? Vejam o versículo 27, o versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 6 responde. Diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Este é um versículo sumamente interessante. Por outras palavras, porque somos, e é isto que o versículo está a dizer de todos nós que estamos aqui na sala, é isto que o versículo está a dizer de nós. Porque somos inerentemente dependentes, impotentes e pobres, porque é isso que nós somos, todos nascemos e morremos neste mundo com zero na conta e vamos embora ainda falidos. Este é o nosso estado. Este versículo 7 descreve o que é que nós somos. Inerentemente pobres. E se temos alguma coisa, este versículo que eu acabei de ler deixa categoricamente claro que não vem de nós. A clássica frase que nós ouvimos por aí, costumamos dizer: tudo o que eu tenho foi do fruto do meu trabalho e da minha honestidade. Não faz muito sentido à luz deste versículo. Esta é tanto uma realidade, este versículo 7 é tanto uma realidade óbvia para os descrentes, mas ainda deve ser mais para os crentes, para nós. Veja o que é que diz Jó, capítulo 1, versículo 21, quando Jó passa aquela grande tragédia. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eclesiastes 5, 15 a 16. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho não poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Salmo 49, versículo 17. Pois em morrendo, nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. Portanto, visto que somos inerentemente pobres, meus irmãos, nada trazemos e nada levamos, tudo o que tivermos agora, tudo, desde os teus ténis, dos teus sapatos, à tua roupa, ao teu telhado, o teu telemóvel, é nada mais, nada menos do que uma volumosa riqueza dada por Deus. O ar que tu respiras, a tua mente que trabalha, acordas de manhã, o teu cérebro está a fazer cálculos. Será que entendemos que o simples facto de poder acordar de manhã e pensar é uma coisa, é um bem que nós não valorizamos, damos por garantido, mas é uma tremenda bênção? Por isso, qualquer extra deveria ser motivo suficiente para a verdadeira satisfação. Por isso, meus irmãos, a volumosa riqueza não é medida por bens materiais, mas pela união entre a piedade e o contentamento. Este lucro espiritual fundamenta-se nesta realidade. Uma vez que nascemos sem nada e nada levaremos deste mundo, toda e qualquer provisão atual que temos é, na verdade, um bónus de Deus que deve gerar uma satisfação profunda em nós e um espírito desprendido das coisas.
Como é que eu me posso libertar das coisas? Eu ter piedade com contentamento. Deixa-me fazer esta pergunta. Tu reconheces que a maior riqueza que existe é viver satisfeito com o pouco, mas em retidão? Uma devoção desprendida. Esta devoção desprendida é a cura para a escravidão das coisas. E ó, meus irmãos e meus amigos, quão escravos estamos das coisas. Certa vez Matthew Henry, o grande teólogo e comentador bíblico, foi abordado por ladrões que lhe levaram a carteira com todo o dinheiro que ele possuía. Tudo. Agora, em vez de ele se entregar ao desespero, chegou a casa e escreveu no seu diário uma oração que se tornou o exemplo da devoção desprendida do contentamento. Ele escreveu estas palavras: deixa-me ser grato. Primeiro, porque nunca tinha sido assaltado na vida. Segundo, porque embora me tenha levado a carteira, não me levaram a vida. Terceiro, porque embora me tenham levado tudo o que eu tinha, também não era muito. E quarto, porque fui eu quem foi assaltado e não quem me roubou. No manual teológico do contentamento do apóstolo Paulo, nós aprendemos que temos uma volumosa riqueza que vem da devoção a Deus que é desprendida das coisas. Mas não fica só por aqui. Neste manual, Deus também delimita a verdadeira satisfação. Delimita a verdadeira satisfação. E essa satisfação é a alegria modesta. Vejam aqui no versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por isso, para que estejamos satisfeitos, basta ter, conforme o versículo, alimento e roupa. Estejamos contentes. E este estejamos contentes não é uma sugestão do apóstolo Paulo, é um mandamento. Por outras palavras, é nosso dever ter contentamento, porque num estado de pobreza natural, ainda temos o que comer e o que vestir. Não se esqueçam, nada trouxemos, nada levamos. Acordamos de manhã, abrimos o frigorífico, a mercearia está a 2 pés do nosso apartamento, da nossa casa, ligamos o telemóvel, Glovo, trazem comida, vamos ao fórum, temos todo o tipo de roupas que queremos, temos dinheiro na conta. Nós não trazemos nada, nem levamos nada. Se temos uma refeição ou 2 por dia e temos um teto e temos algo para tapar a nossa epiderme e derme, estejamos contentes. É o que nos basta. Não precisamos desta loucura de ter coisas para estar contentes. O descontentamento está-nos a matar. Está a dar cabo de nós, está a dar cabo do nosso coração, das nossas famílias, de tudo. Então, se temos o que vestir, se temos o que comer, estejamos contentes. Se não estamos contentes com isto e procuramos adquirir mais coisas para estar contentes, então estamos a querer ser ricos fora do desenho de Deus. Eu li este comentário incrível que eu não poderia deixar passar e eu gostaria de compartilhar convosco. Diz o seguinte: Paulo aqui exorta, nesta passagem, exorta todos os cristãos a encontrarem contentamento em um estilo de vida compatível com a peregrinação e deslocamento. E não é um estilo de vida estável e sedentário. Por outras palavras, se tu tens uma casa e compraste, vive como se fosses perdê-la amanhã. Mas se tens um apartamento alugado e podes perder o apartamento, cuida dele como se fosse a tua própria casa. Porque isto sim é contentamento. Nós podemos ter uma verdadeira satisfação por levar uma vida modesta. É louco, é descabido na nossa sociedade, mas é possível. É possível ser feliz sem um iPhone, sem um smartphone. É possível ser feliz sem um computador. É possível ser feliz sem televisão em casa. É possível ser feliz e dizer como Jesus disse: eu não tenho onde encostar a cabeça. Mas mesmo assim é possível ser feliz.
Vejam estas palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25 até ao 33. Diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que é que comeremos? O que é que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque os gentios lá fora é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso faz isto. Versículo 33. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que eu acabei de ler vos serão acrescentadas. Então, a verdadeira satisfação é delimitada pela aceitação do essencial, alimento e vestuário, como base suficiente para cumprir a responsabilidade de estar contente. Paulo apresenta este estado não como uma sugestão, mas como um mandamento para o cristão, que deve encarar a vida como uma peregrinação e não com um sedentarismo material. Devemos ser alegremente modestos, é isto que eu quero dizer. Qualquer busca por felicidade que exija algo mais do que o sustento básico é, na verdade, uma tentativa de construir uma riqueza fora da vontade de Deus. Queres saber se estás na vontade de Deus? Se tens o que comer suficiente, se tens o que vestir, se tens um teto, então tens estado na vontade de Deus e Deus tem derramado a sua bênção sobre ti. Deixa-me fazer esta pergunta. Reconheces que a verdadeira satisfação é viver de forma simples e feliz? Ou seja, uma alegria modesta? Esta alegria modesta, como lemos nas palavras de Jesus, é a cura para a ansiedade. Sabem porque é que andamos ansiosos? A resposta é simples. Porque não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos. A ansiedade é culpa nossa. Não podemos culpar Deus. Não pode ser Deus o culpado das guerras? Do mundo? Não. A ansiedade e o excesso de preocupação que leva à insanidade do descontentamento é culpa nossa. E a menos que nos arrependamos disto, vamos chegar a um ponto de destruição absoluta da nossa alma. Muitos já ouviram falar deste nome, Amy Carmichael. Ela viveu 55 anos na Índia. Ela fundou uma instituição para crianças, para resgatar crianças dos templos. E ela vivia com recursos escassos e sob constante pressão. Nos últimos 20 anos da sua vida, devido a um acidente, ela ficou confinada a um quarto. E ela sofria de dores crónicas. Muitos esperariam encontrar, quando visitavam esta mulher, encontrar uma mulher amargurada ou ansiosa pelo futuro da missão. Contudo, quem visitava Amy no seu quarto encontrava uma alegria modesta que emanava paz. O seu quarto tinha apenas o essencial. Isto era uma cama, livros e um material de escrita. Certa vez uma jovem missionária que estava visivelmente ansiosa com a falta de fundos e dos mantimentos para as crianças perguntou-lhe como é que Amy conseguia manter a sua tamanha calma numa situação tão gravosa. Amy apontou para os seus poucos pertences e para a comida simples que tinha à frente e disse: a ansiedade, palavras de Amy, a ansiedade é o resultado de querermos carregar o amanhã com as forças
do hoje. Eu aprendi que se tenho com o que me cobrir, o meu lençol, e o que comer, esta tigela de arroz, tenho tudo o que o meu rei prometeu para este momento. E por isso o resto, disse Amy, é distração. Então, o Manual Teológico do Contentamento do Apóstolo Paulo demonstra a volumosa riqueza que nós temos, que é a devoção desprendida, delimita a verdadeira satisfação, que é a alegria modesta, também denuncia o vício da cobiça. O vício da cobiça, que é a decadência destrutiva. Vejam comigo o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Agora, note-se que Paulo não está a criticar quem é rico. Não é isso que Paulo está a dizer. Mas ele está a criticar os que procuram ser ricos para ter contentamento. Esta é a ideia. Portanto, a frase, os que querem ficar ricos, é entendida no contexto de pessoas que, ensinam outra doutrina, 2, são orgulhosas, 3, usam de falsa piedade para ganhar dinheiro, 4, são insatisfeitas e 5, amam ao dinheiro. Estes indivíduos desejam continuamente ser ricos. Não é um desejo passageiro que está a falar aqui a passagem. A escolha do termo que Paulo faz aqui é importante. A raiz dos males não está na riqueza em si, mas reparem, no desejo desmedido de possuí-la, mesmo quando a pessoa ainda é pobre. Por outras palavras, o descontentamento pode atacar ricos, mas também pode atacar pobres. O termo enfatiza essa vontade contínua e deliberada, não um desejo passageiro, mas uma orientação persistente da vida. É um estilo de vida. Eu tenho que ter, adquirir. Logo, o termo querem introduz a causa da queda descrita no versículo. O desejo de enriquecer precipita a pessoa em tentação e armadilhas. Por isso o versículo descreve que os que assim agem caem em tentação, não só a tentação em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O que é que Paulo quer dizer com isto? O que é que estes termos significam? Bem, caem em tentação. Estávamos a falar na classe ali sobre tentação. Nem sempre quando aparece a palavra tentação na Bíblia está a falar de tentação para o pecado, pode ser prova. Mas neste caso está a falar de tentação para fazer o mal. Então a tentação refere-se à tentação de fazer o mal, à sugestão para que o indivíduo tenha motivos errados na vida. Não é meramente uma dificuldade externa, mas um convite interior para comprometer princípios morais. Eu quero aquilo. Eu tenho que buscar aquilo. Aquilo é fonte da minha riqueza. Aquele novo telemóvel, aquele novo trabalho. Eu tenho que ter aquilo. Eu não estou satisfeito na minha vida enquanto eu não tiver aquilo. Esse caminho vai levar a pessoa a comprometer princípios morais. Porque ela colocou o seu desejo, a fonte daquilo que ela vê como fonte do seu contentamento, acima de Deus. E se está acima de Deus, ela vai usar os recursos, não de Deus, mas os recursos dos homens, para atingir esse objetivo. A falta de contentamento cega os nossos olhos à verdade bíblica e faz-nos ir pelo caminho da corrupção para atingir aquilo que nós queremos. E como somos bons para manipular para termos aquilo que queremos. Então estes homens caem na tentação. Não só isso, mas também na cilada, que é a armadilha. E a ideia aqui é aquelas armadilhas que eram usadas para apanhar animais, para levá-los ao cativeiro ou para destruí-los. Ora, aqui a imagem é particularmente significativa, porque assim como uma armadilha priva o animal da liberdade, a ambição da riqueza aprisiona o ser humano em padrões destrutivos do comportamento. Mas não fica só por aqui. Este processo ainda vai mais fundo. Diz que ele cai em muitas concupiscências insensatas, como dizem no vosso versículo, na vossa Bíblia, concupiscência, que significa desejo, anelo, desejo, anelo. Mas neste contexto referem-se a desejos malignos ou anelos perversos. É isto que significa. O que Paulo nos está a dizer aqui é que a cobiça é um desejo insaciável que gera outros desejos.
E um indivíduo que quer ser rico passa a ter desejos irracionais que escravizam e degradam os seus princípios bíblicos que tinha antes. Vemos aqui que leva para um caminho de insensatez, que significa cair na tolice. O original é ficar sem inteligência. É interessante, porque as pessoas que buscam dinheiro e faturam e conseguem todos os caminhos legais e ilegais para obter riqueza, elas pensam que são muito inteligentes. O texto diz que é caminhos insensatos, não são inteligentes. Não são. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Perniciosas significa prejudicial. Estes desejos moralmente descontrolados terminam por prejudicar a vida espiritual e, por fim, os quais afogam homens na ruína e na perdição. Reparem o que é que a Bíblia diz em Provérbios 15, 27, falando sobre esta decadência. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Fugir ao fisco, não tentar fazer tudo para não gastar dinheiro, é, por outras palavras, lucro desonesto. Procurar caminhos ilícitos para não perder dinheiro é sinónimo de procurar lucro desonesto. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Provérbios 20, 21 diz o seguinte: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 21, 6, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Provérbios 22, 16, o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico como forma de manipular, empobrecerá. Provérbios 28, 20 a 22, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Reparem, versículo 20 mais uma vez. O que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Eu faço uma nota de rodapé aqui. Todos os jogos de sorte, raspadinha, totoloto, tudo aquilo que vocês possam pensar, é uma forma de apressar a riqueza. E apressar a riqueza não é o caminho de Deus para abençoar fisicamente os seus filhos. Tudo aquilo que vocês possam pensar que tenha a motivação de apressar a riqueza é condenado nas Escrituras. Por isso o resumo é este. O vício da cobiça não está na posse da riqueza, mas no desejo persistente de enriquecer. Eu tenho que ser rico. Não basta o meu Samsung. Eu tenho que ter o iPhone 757. Esta é uma orientação que leva à queda espiritual. Este anelo insaciável conduz o indivíduo a um ciclo de decadência progressiva. Começa com a tentação interior, evolui para as armadilhas que aprisionam a liberdade e culmina em desejos irracionais que enfraquecem o bom senso. Eu paro aqui e é isto que acontece. Quando nós desejamos coisas, nós perdemos o bom senso. Perdemos o bom senso. Faz algum sentido? É um exemplo. Não estou a condenar ninguém. Se tiverem, está bem. Não estou a dizer as motivações do coração. Mas faz algum sentido termos 5 televisões em casa, 10 telemóveis? Faz algum sentido? Precisamos de facto isto. É que depois perdemos o bom senso. Completamente. Então o resultado de tudo isto é o sufoco espiritual e material. A destruição da integridade, da paz familiar e, por fim, da própria alma. Deixa-me fazer-te esta pergunta. Reconheces que o vício da cobiça
conduz à perdição e à ruína, ou seja, à decadência destrutiva. A cura para o vício da cobiça é evitar o dinheiro fácil e rápido. Em termos de ilustração, deixem-me dar esta frase, sem histórias, mas uma pequena frase que encapsula tudo aquilo que eu estava a dizer acerca deste ponto. A frase é esta: a cobiça promete chaves de ouro, mas entrega algemas de ferro. A cobiça promete chaves de ouro, mas entrega algemas de ferro. Por que estes homens chegam a tal ponto? A tal decadência? E vamos terminar com o versículo 10. E aqui Paulo documenta a vileza da ganância. Então vimos no Manual Teológico do Contentamento que Paulo demonstra a volumosa riqueza, que é a devoção desprendida, delimita a verdadeira satisfação, que é a alegria modesta, denuncia o vício da cobiça, que é a decadência destrutiva, e por fim documenta a vileza da ganância. Documenta a vileza da ganância, que é, reparem, a apostasia dolorosa. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. A frase, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A frase está aqui, esta frase diz-nos, fala-nos de pessoas que têm uma afeição profunda pelo dinheiro. Têm cobiça, têm avareza. E nós pensamos, não, eu basta ter o dinheiro suficiente na minha conta, está tudo bem. Mas, nós temos uma percepção sobre riquezas que eu acho que pode não ser muito bíblica. Nós deduzimos que riqueza são só os euros. Mas não. Riqueza também é tecnologia e os acessos que nós temos. Agora, o dinheiro que nos dá é facilidade a esses acessos. Se nós pudéssemos ter os acessos sem o dinheiro, não mudaria muito. Já temos os acessos. Colocaríamos o dinheiro de parte. Mas nós queremos os acessos porque nós sabemos que acessos, tecnologia, conforto é sinónimo de riqueza. Então, nós podemos ter amor pela prata, mas não do dinheiro físico, mas pelo sentido dos acessos, das coisas, daquilo que nos traz conforto e estabilidade. Por isso Paulo usa esta expressão, cobiça, avareza, que é a afeição profunda pelo dinheiro. No original é amor à prata. Amor ao dinheiro. Significa amor à prata. E o que é que isto causa? Bem, o texto diz, é a raiz de todos os males. O texto não quer dizer, não está a dizer que o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Nem diz que pode-se revelar a raiz de todos os males. Não. O texto diz que a afeição pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo ainda desenha uma imagem vívida para que entendamos a relação entre o amor ao dinheiro e todos os males. Ele usa a expressão raiz. E raiz é a parte de uma planta que fornece estabilidade e nutrição para a planta. É por isso que a planta tem raiz. Agora, a raiz é a origem, a fonte, o canal para fazer de uma planta. Assim é o amor do dinheiro para o mal. E não é só para o mal, é para todos os males. E o Paulo está a usar aqui a expressão que ele usa aqui para todos os males, está a falar de todos os males sem exceção. Todos sem distinção. Por isso, o amor ao dinheiro é a raiz para toda a espécie de mal. Aquele que é visível e aquele que às vezes nós não vemos. Mas que está enraizado por esta obsessão que temos à riqueza. Tenha atenção a estes textos aqui, que ajudam-nos a entender o que Paulo está a dizer. Provérbios 1,19. Tal é a sorte de todo o ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Reparem esta expressão de Paulo. E a avareza.
que é idolatria. 1 Timóteo 3:3, falando do pastor: não seja dado a vinho, não seja violento, seja cordato, inimigo de contendas e não avarento. Portanto, o amor ao dinheiro não é um deslize. Não é um deslize. Mas é uma raiz efetiva que nutre toda a classe de males e deforma a alma. A vileza da ganância leva a uma apostasia dolorosa, onde o desvio da fé culmina numa alma atormentada. Todos aqueles que se apostataram, provavelmente, a raiz do seu problema era a falta de contentamento em relação ao dinheiro. Interessante isto. Não tínhamos programado, acabámos de ler isto em Judas. É a falta de contentamento pelos bens que nos conduz à apostasia. Deixa-me fazer esta pergunta. Reconheces que a vileza da ganância nos afasta da palavra de Deus para uma apostasia dolorosa? A cura para a ganância é matar esta idolatria com a generosidade. Dar. Ser desprendido. C.S. Lewis escreveu, e eu finalizo com isto, esta frase: prosperidade e riqueza prendem o homem ao mundo. Prosperidade e riqueza prendem o homem ao mundo. Ele sente que encontrou aqui o seu lugar, quando na verdade deveria ser apenas um hóspede. A generosidade, diz C.S. Lewis, é o único remédio para essa paralisia espiritual. Então Paulo oferece-nos o manual teológico do contentamento, que demonstra a volumosa riqueza que é a devoção desprendida, delimita a verdadeira satisfação que é a alegria modesta, eu estou contente com pouco, que denuncia o vício da cobiça, que é a decadência destrutiva, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e documenta a vileza da ganância, que é a apostasia dolorosa. O ganancioso diz sempre: se eu tivesse isto, eu seria. Aquele que é piedoso e contente diz: eu tenho isto, então eu sou contente com o Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Ajuda-nos a fugir da insanidade do descontentamento. Ajuda-me a mim, Senhor, a lutar contra o descontentamento. Senhor, quando vemos que o descontentamento nos pode levar à apostasia, Senhor, este assunto é mais sério do que aquilo que nós pensamos. Por isso, Senhor, ajuda-nos a não sermos obcecados pelas coisas e a viver neste mundo como se a nossa casa não fosse nossa, a nossa roupa não fosse nossa, as nossas coisas não fossem nossas. Porque assim, se nos tirarem e perdermos, não era nosso mesmo. Ajuda-nos a ter contentamento, Senhor. Ajuda-nos a não cair nesta armadilha que facilmente nos cega. Nós não conseguimos ver quando estamos neste poço do descontentamento. Somos como muitas vezes, Senhor, um drogado que diz que não está viciado na droga. Um bêbado que diz que não está viciado na bebida alcoólica. Senhor, cura-nos desta insanidade do descontentamento e ajuda-nos a abraçar a teologia do contentamento. Em nome de Jesus. Amém e amém.